Hoje nós vamos aprender sobre o rei Josias. A história dele vai estar lá no livro de 2 Reis, do capítulo 21 até o capítulo 23. A gente vai aprender do início desse reinado dele. Lá no capítulo 21, verso 19, a gente vai conhecer sobre o pai de Josias. O pai de Josias foi um rei muito ruim, um rei muito mau. O pai de Josias, ele fez o que não era agradável aos olhos de Deus. O pai de Josias começou a adorar ídolos, assim como seu pai Manassés, vô de Josias, também fez isso. Então o que acontece, pessoal? Nesse tempo, Israel já estava completamente desviado dos caminhos de Deus. Israel tinha se dividido para o reino do norte e agora restava somente no reino do sul, Judá, que é onde Josias iria reinar. Josias se tornou príncipe aos 6 anos, juntamente quando seu pai se tornou rei, e depois, mais para frente, aos 8 anos, ele foi se tornar rei, depois de uma conspiração contra o seu pai. A geração de Josias era uma geração completamente idólatra. Eles não conheciam de fato quem era Deus. Vamos ler para você ver. No capítulo 22. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jedida e era filha de Adaías, de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Aqui Josias fez o que era reto quando ele tinha 8 anos? Não, aqui ele está fazendo um resumo sobre como foi o reinado de Josias. E depois no versículo 3 ele vai começar a contar como é a história de Josias. Josias ainda não entendia quem era Deus com essa idade. Ele foi descobrir depois. E aqui fica a pergunta: e se você descobrisse que mentiram para você sobre quem é Deus? E se você descobrisse que todo mundo que você foi criado ensinando sobre Deus tivesse mentido para você? Como você ia ter certeza de que era verdade o que estavam dizendo? É por isso que a gente vai aprender hoje sobre a importância de dar valor e obedecer à palavra de Deus, porque ela é revelação de Deus para nós. Vamos continuar no versículo 3. No 18º ano de seu reinado, ou seja, Josias começou com 8 anos, agora está no 18º ano, então passaram 18 anos. Josias já estava com quanto? Os inteligentes respondem. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: vá pedir ao sumo sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido da casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e tenham seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra na casa do Senhor, para repararem estragos do templo. Mais para frente, a gente vai ver que Ilquias, o então sacerdote, acha o livro da lei. O que é o livro da lei? O livro da lei é o que a gente tem lá na Bíblia, aqui no início. A gente tem o Êxodo, a gente tem o Levítico. É a lei que Deus deu para o povo de Israel seguir. No versículo 8: então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do senhor Ilquias. Entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm seu encargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu diante do rei. Bom, e agora, o que acontece? Como Josias reage a esse achado? Vamos ver? Continuando no mesmo capítulo, versículo 11. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas.
Então deu ordem a Uquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, a Aquipor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá. A tribo de Judá, lembra? Que se dividiu. Porque é grande o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo o que está escrito a nosso respeito. Vocês estão vendo o que a palavra do Senhor faz conosco? Josias nunca tinha ouvido as palavras desse livro. Elas estavam perdidas, o povo havia esquecido. E quando Ilquias leu para Josias essas palavras, o que acontece? Lá em Levítico, lá no início, Deus prometeu coisas terríveis caso o povo abandonasse sua lei. Deus deixou bem claro que caso eles se desviassem do caminho e deixassem de adorar o único Deus vivo, que é o Deus de Israel, o Deus que é o próprio Deus, Ele é a própria expressão de si mesmo, se fizessem isso, aconteceriam coisas terríveis, eles seriam dizimados por outras nações. E Josias ficou com muito medo, porque ele percebeu que eles estavam muito errados. Ele percebeu que mesmo ele sendo uma pessoa boa, que a gente considerava, mas ele não, ainda assim, ele era desobediente à palavra de Deus, porque ele não conhecia. Mas olha só, Josias era uma pessoa boa, mas ele não conhecia a palavra de Deus. Não adianta você ser bom se você não conhece a palavra de Deus. É importante a gente entender isso. E agora, quando a gente passa para frente, a gente percebe que Josias toma uma atitude completamente diferente. Ele começa a fazer toda uma reforma em todo Judá. Ele reforma a casa do tesouro, reforma o templo, ele destrói todos os altares de ídolos, ele destrói tudo. E ele faz uma grande reunião com todo o povo, lá no capítulo 23. Vamos ler. Então o rei deu ordem a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele foram todos os homens e sacerdotes, os profetas de todo o povo de Jerusalém, desde o menor até o maior. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança. Eu me perdi aqui. E fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos e de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo concordou com esta aliança. Olha só, aqui a gente tem a lição mais importante desse pequeno ensino que nós temos aqui. Depois que nós somos constrangidos pela palavra de Deus, depois que nós nos arrependemos ao ouvir a palavra de Deus, você, eu, não podemos nos conformar em ficar quieto sem falar dessa palavra. Josias se sentiu na responsabilidade e no dever de dizer essa palavra para todo o povo de Israel. Ele era o rei. Mas nós também precisamos anunciar essa palavra para todos que nós conhecemos. Nós precisamos anunciar a Bíblia, que você tem aí, eu tenho, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Nós precisamos anunciar ela para todos os povos, todas as nações. Lá em Mateus 28:19 diz: Ide por todo o mundo, fazei discípulos. Então nós precisamos ter isso em mente. Nunca se esqueça das palavras do livro dessa lei. Onde que está isso? A gente tem isso em Josué 1:8. Vamos ler lá para encerrar? Mais um pouquinho. Josué 1, versículo 8. Olha só.
Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Nunca se esqueça, quando você errar, Deus é fiel e justo e misericordioso para você pedir perdão e Ele te perdoar. Mas também não se esqueça de guardar as palavras do livro dessa lei. Até mais.